Fala, caneta preta, seja bem-vindo a essa revisão aqui de Angular, tá? Como o próprio nome diz, é uma revisão, tá? Bom, obviamente eu faço uma revisão mais detalhada, vocês vão ver, né? E a gente, obviamente, Rafael Lacerda aqui, né? Então vocês já me conhecem, obviamente a gente vai fazer um pouquinho de código também, tá? Na verdade, eu vou mais mostrar o código, mostrar as estruturas de uma aplicação que eu fiz aqui para a pós-graduação do Estratégia, tá? O back-end era em Java com Springão e o front-end era em Angular. E eu fiz também em Vue também, tá? Bom, então vamos lá, conceitos gerais aqui, só para a gente dar uma alinhada aqui. Deixa eu colocar aqui no highlight, que é melhor para mim. Pronto, conceitos gerais aqui para a gente dar uma alinhada. Então, assim, de maneira geral, o que é o Angular, tá? Então, Angular é uma single page application que foi criada, desenvolvida internamente ali, que o Google usava nas internas, e depois de um tempo ele simplesmente resolveu liberar esse projeto como open source, tá? Foi ali em meados de 2012, 2013, sofreu não, né? Gerou um burburinho muito grande, porque até aquela época ali, 2012, 2013, nós estávamos acostumados a fazer aplicações web de modo full, né? Ou seja, o back-end ele gera tanto a parte de negócio, mas também gera a parte de apresentação dinamicamente. Então, vários frameworks faziam isso, né? Ruby on Rails, do Ruby, Express, do Node. Na parte de Java, vários, JSF, WebWorks, Struts. Na parte de Python, Django. Na parte de PHP, o Laravel. Então, os frameworks faziam as aplicações dessa forma, tá? Quando surgiu o Angular, a ideia principal era você ter um framework especificamente para o front-end. E com isso vinha uma série de facilidades, tá? Bom, é interessante a gente notar que isso gerou um movimento muito grande nessas estruturas aí de aplicações web. Deixa eu até pegar uma timeline aqui, peraí. Pronto, coloquei a timeline na apresentação. Não estava doido? Então, daqui a pouco eu mostro essa timeline de desenvolvimento de aplicação. Então, especificamente do Angular, para quem começou a mexer com Angular nessa época, era conhecido como AngularJS. Ele era muito orientado ao que a gente já conhecia de desenvolvimento web, MVC, o controller, Model View Controller, tá? Ele ainda é um pouco assim, mas ganhou uma nova roupagem, ele ficou orientado a componentes, devido a que, quando o Angular surgiu, deu um boom, né, nesses frameworks web e começaram a surgir vários, tá? Os mais proeminentes, Vue e React, tá? Ele é construído em cima do TypeScript. Para mim, essa é uma das principais, se não a principal vantagem do Angular, tá? Diferentemente dos outros frameworks, ele é um framework já completo, ou seja, ele meio que induz como que você vai especificar e organizar a sua arquitetura, porque ele tem o model, service e a parte de módulos, service e a parte de model e components. Mas eu acho que o fato de ele te forçar ali a usar TypeScript, você até pode usar JavaScript puro, mas o intuito é usar TypeScript, ao meu ver, deixa o Angular mais indicado para aplicações que são corporativas, que vão precisar de um planejamento, uma manutenibilidade de longo prazo, tá? Então, por quê? Porque o TypeScript, eu costumo brincar, é você pegar o Java e pegar as regras do Java e adicionar ao JavaScript, tá? Tem um conceito principal aqui que outros frameworks hoje usam, tá? Você tem o Java, que surgiu isso lá no Spring, o Pico Container, com injeção de dependências, depois evoluiu para o CDI. Ruby on Rails veio com esse conceito muito forte. E aí depois a gente passou, até hoje, para linguagens que são tipadas dinamicamente, afins, decidido em tempo de runtime. Por exemplo, Python. A ideia aqui no Python, você também tem injeção de dependência hoje no Python. Você tem, por exemplo, aqui, ó, você pega aqui, cadê meu
Aqui está o código, né? Peraí. Você pega aqui, por exemplo, frameworks, Fast API. Ó, aqui, ó. Então você tem frameworks em Python que trabalham justamente com o conceito de injeção de dependências, tá? Então esse conceito meio que foi evoluindo para todos os outros frameworks que existem aí. O Angular não podia ficar fora dessa, né? Então, o conceito de gestão de dependência do Angular é bem amarradinho, coloca uma dependência como @injectable e ela é recebida no constructor, tá? Tem um conceito de decorators, que são as meta-informações em cima das classes, né? Você cria uma classe TypeScript, mas como você diz que essa classe é uma service, um component, uma directive, né? Então, entra aqui o conceito de decorators, beleza? Bom, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, Hipster Stack, o que é Angular e AngularJS, ela conta todo esse histórico aqui, e dá uma olhada também nesse podcast aqui do Hipsters, nesse episódio 142, que ele fala um pouquinho das diferenças de Angular e React. Eu não vou me ater aqui, mas é interessante sim você levar isso para a prova, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, a partir de 2014 teve esse boom no JavaScript. Então, antes o JavaScript era usado ali só como validação de formulários, era uma linguagem que a galera não considerava uma first language, né? Uma first class language, algo assim, né? Então era mais ali Java, que roubou um espaço do PHP, e hoje o Python roubou o espaço do Java, e assim vai, né? As linguagens, esse mundo de linguagens aqui, ele é mutável, né? Hoje eu não consigo mais me vender como um desenvolvedor Java. Eu tenho que me vender hoje mais como desenvolvedor Python do que Java. Mas o que acontece? Com essa evolução de frameworks de JavaScript no front-end e com essa separação de front-end e back-end, permitiu que você pegasse desenvolvedores que são especialistas em back-end, em resolver problemas de back-end. Então, o cara é especialista ali em saber lidar com banco de dados, com transações, com a aplicação distribuída, com mensageria, com gRPC, qual é a melhor maneira de expor uma API, é usando GraphQL, é usando REST, é usando gRPC, é usando Async API. Então, esse é o foco aqui de problemas que o back-end precisa resolver. Então, ele precisa resolver escalabilidade, ele precisa resolver concorrência, ele precisa resolver segurança. Tá? Como que eu exponho esses dados? Eu exponho esses dados com criptografia, eu exponho esses dados somente com HTTPS, eu exponho esses dados com mútuo TLS. Esses são os problemas que um cara de back-end resolve, e eu me vendo assim, como desenvolvedor back-end, né? Bom, quando houve essa separação para o front-end, então lá no front-end a gente tinha pessoas, tinha profissionais que sabiam o quê? Que sabiam o X, que sabiam o Y, né? User Interface, User Designer, né? User Experience. E eles sabiam muito de HTML, sabiam muito de CSS e sabiam algumas coisas de JavaScript. Então, eu não sei centralizar uma div. Não sei se você sente empatia por mim, mas eu não sei centralizar uma div. Então, eu não consigo, de fato, me vender como um desenvolvedor front-end. Porém, com o advento, olha só, né, o advento da internet, com o advento desses frameworks, Angular, React, Vue, desenvolver front-end, e eu até me sinto mal em falar que eu sou desenvolvedor front-end, mas desenvolver a parte gráfica ficou muito mais fácil. Então, é claro, eu ainda considero um desenvolvedor front-end um cara que manja pra caramba de HTML, de semântica, de acessibilidade, de usabilidade, de experiência do usuário, o cara que manja pra caramba de CSS, o cara que sabe diferenciar o Sass, o Less, sabe usar tecnologias para tornar o CSS mais dinâmico. Esse eu acho que eu considero esse cara de fato um front-ender, né? Mas eu me considero o quê? Eu me considero um desenvolvedor back-end que desenvolve aplicações front-end. Nem falo que sou um desenvolvedor front-end. É meio esquisito, mas por quê? Porque esses frameworks, hoje, você tem lá, por exemplo, um Prime NG, né? Você tem o Bootstrap, você tem o Bootstrap para Vue, você tem o Bootstrap aqui. Então você consegue, a partir desses frameworks, né, desenvolver, eu quero fazer uma timeline aqui. Pronto, já tem uma timelinezinha pronta aqui para você, e é só um componentezinho que você adiciona no Angular, né?
Ah, eu quero desenvolver uma table, né? Então você tem uma tabela aqui básica, você tem tabelas que já tem implementado aqui um virtual scroll, ó, à medida que você vai scrollando, ele vai carregando novos dados, né? Ó, remote aqui, ó. Então é mais fácil você fazer essa parte de front-end. Ah, quero umas badges assim, quero deixar um conceitozinho de badge aqui, né? Teve um componente que eu usei esses dias, e é esse componente aqui do Prime Faces, era o antigo Prime Faces, e agora ele tem essas variações, esse é o Prime NG com Angular. Teve um componente que eu usei esses dias aqui, quero fazer um drag and drop, né? Então é muito mais simples, né? Antes eu precisava de toda uma arquitetura para isso, de front-end, um cara que manjasse pra caramba de CSS, HTML, JavaScript. Agora não, agora eu já tenho um framework pronto aqui que faz isso para mim, né? O Prime Faces, que eu adiciono, o Prime NG, que eu adiciono no Angular, que era um Progress Bar. Ai, cara, eu esqueci qual foi o componente que eu usei aqui, mas o Ripple, acho que foi o Ripple. Não, foi o Ripple não. O Ripple é esse componentezinho aqui. Agora eu tô com isso aqui na cabeça. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um doc, o menu, tooltip. Eu não vou lembrar do componente não. Sknob aqui, achei. Aqui, ó. E aí eu precisava dizer a porcentagem que tá pronta. Aí eu usei um knobzinho aí, ó. Ou então você usa um bootstrap padrão, né? Então ele já define layout responsivo. Então já tem uns formzinhos aqui, ó, todos responsivos, checkzinhos. Ou então você usa o Angular, Angular Material, não? Tem o Angular Material também, para você usar aqui os componentes. Olha lá, autocomplete. Então, olha lá, já tem um componentezinho aqui, ó, de autocomplete, checkbox, uma pezinha, date picker, né? Então você tem essas possibilidades, Angular Material, Prime NG, ou você usa o Bootstrap puro, tá? Por isso que o desenvolvimento JavaScript, ao mesmo tempo que ele ficou mais complexo, é meio paradoxal o que eu vou falar, mas ao mesmo tempo que ele ficou mais complexo, tá? Esses dias eu vi um tweet, deixa eu mostrar aqui. Não vou achar, deixa eu ver, tweet. Acho que é esse aqui. Esses dias eu vi um tweet bem engraçado, cara, em relação a isso. Só pra gente descontrair aqui. Não vou achar, enfim. Mas falando assim, mostrando como que é um repositório Git de um desenvolvimento JavaScript, né? Front-end, é uma porrada de arquivos ali e fala they say front-end is easier. Não é fácil, tá? Porque você tem uma porrada de tecnologias ali, Babel, TypeScript, JavaScript, Angular, PrimeNG e por aí vai. Mas tornou sim o desenvolvimento mais fácil. Então, ao mesmo tempo que é mais difícil de entender, ficou mais fácil de desenvolver, né? De qualquer forma, hoje eu tenho essa separação, né, do back-end developer com o front-end developer. E eu diria que se você sabe lidar com todos aqueles problemas que eu falei de back-end e você sabe fazer um front-end adequado, um front-end para mobile, fazer um desenvolvimento cross-platform, né, por exemplo, com React Native, Vue Native, KMM, Kotlin, ou então desenvolvendo nativo Android, nativo web, entraria mais na parte de desenvolvedor web, mas eu estou falando só na parte de interface ali, tá? Ou desenvolvedor mobile, mas estou falando só na parte de interface. Se você sabe saber onde usa uma PWA, por exemplo, se você sabe diferenciar esses caras, se você sabe utilizar um single page application, dá sim para vocês considerar um front-ender, tá? Só que nesse front-ender, você tem ainda uma especificação a mais, que é o cara que manja pra caramba de HTML, CSS, tá? E por aí vai. Por isso que JavaScript ganhou um mercado muito grande, tá? Essa aqui é uma pesquisa da Stack Overflow, e aí mostra que a principal linguagem utilizada, olha lá, JavaScript, depois HTML e CSS, SQL, Python, que já passou Java, tá vendo? Depois Java, C Sharp, PHP, TypeScript, por aí vai. Então, pensar em JavaScript, pensar em TypeScript, pensar em front-end hoje, sim, você tem mercado para isso, tá?
Então, essa evolução aí que a gente saiu de frameworks que eram server-side rendering, né? Ou seja, você fazia a requisição lá para o servidor e aí a partir disso ele gerava a sua página e mandava para o navegador. A gente saiu aqui para um client-side rendering, né? Ou seja, eu empacoto a minha aplicação web usando alguma tecnologia para empacotar isso, por exemplo, Webpack, Gulp, Grunt, tá? Gera um bundle disso e manda para o browser e a partir disso ele não precisa mais vir aqui no servidor buscar essas novas páginas, né? Por isso que é uma single page application, beleza? Bom, dos frameworks, aqui é uma pesquisa até 2019 saiu aqui, tá? Dos frameworks, os mais utilizados aqui, ó, React, Angular e Vue, tá? Então React vem, porque o React pega um pouco aqui de React Native e tal, mas uma pesquisa mais recente que eu andei fazendo, eu esqueci de botar ela aqui, acho que de 2021, o Vue já passou a Angular. Ah, foi na aula de Vue. Na aula de Vue eu mostro isso, tá? Que o Vue já passou a Angular. Então, dos frameworks, o React ainda é o primeiro, depois Vue e depois Angular, tá? Então, hoje, no front-end, galera, você tem que saber todas essas tecnologias aqui, ó. Cara, Browserify é esse cara aqui, Babel, Gulp, Grunt, ECMAScript, que hoje a gente está no 2021, NPM, aí o Gulp tá aqui, o Babel tá aqui. Cara, tem várias aqui, Backbones, Angular, Vue, React, Bootstrap, Prime, HTML, enfim, Ember, tem o Batman também, Sass, Less, para você deixar um CSS dinâmico. Tudo isso aí é tecnologia front-ender, tá? Bom, hoje, então, além de você saber essas tecnologias aí de front-ender, né, você tem as stacks, como eu falei, para você desenvolver uma aplicação web, você tem que ter o banco, você tem que ter a parte de back-end, você tem que ter a parte de front-end. Eu diria que, assim, não necessariamente você precisa ter o banco, tá? Você pode usar um Platform as a Service ali, você desenvolve só o front-end, ele te dá uma API pronta e por aí vai, mas enfim. Então, antes você tinha a Min Stack. O que era a Min Stack? É o Mongo, Express, Angular e Node. É muito vindo do LAMP, né? O que era o LAMP? Era o PHP, Linux, MySQL, né? Então, muito baseado nisso. E aí hoje a gente tem o full stack aqui, né? O cara que manja de HTML, manja de Angular, manja de React, manja de Knockout, manja de jQuery, manja de back-end, Node, Java, PHP, Python, ASP, manja de banco, SQL Server, MySQL, Mongo, Oracle, né? Então eu como desenvolvedor back-end, hoje, por exemplo, eu recebi uma aplicação para fazer ela totalmente em formato relacional e eu falei, não, cara, isso aqui não é adequado para relacional, isso aqui é adequado para documento. Recebi uma outra aplicação que está relacional, cara, isso aqui não é adequado para relacional, isso aqui é adequado para um grafo. Então vamos usar um Neo4j. Então eu como desenvolvedor back-end, eu tenho que fazer isso. As decisões de front-end cara, não, aqui a gente vai desenvolver uma aplicação que é responsiva, que vai rodar em todos os dispositivos, mas aqui eu vou ter que fazer uma PWA também para rodar melhor no mobile. Eu vou começar a fazer aqui a aplicação de tal forma que um desenvolvedor front-end foda, né? Ele se preocupa bastante com o tráfego de informação. Ele se preocupa com o quê? Com o tempo de fast startup da página. Quando o cara entrar aqui no 3G dele, ele não quer que demore tanto para carregar, né? Então ele se preocupa com esse tipo de concerns, assim, né? E eu tenho também a parte de DevOps aqui, né? Então Jenkins, Git e a parte de colocar na cloud ali, Docker, Kubernetes, né? Lambda da vida, AWS Lambda. Então isso aqui é um desenvolvedor full stack, o cara que manja de DevOps, em CI, CD, o cara que manja de containerização, o cara que manja de decisões de banco de dados, o cara que manja de decisões de back-end, o cara que manja de decisões de front-end, né? Por isso que assim, cara, eu sei desenvolver Angular, sei desenvolver React, sei fazer um PWA, sei fazer um React Native da vida, mas cara, os problemas, cara, como que eu faço para fazer com que uma aplicação rode o mais rápido possível no front-end, carregue o mais rápido possível, otimize o mais rápido possível, né? Então, por exemplo, long time ago, blog Kaelon, otimizações, aplicações web, eu acho que até já passou para
isso aqui, né? Ó, 7 práticas de um site otimizado. É um post antigaço, que agora já passou pro Alura aqui. Deixa eu ver se tem a data original. Ó, tá de 2022, mas era de 2010, ó. É de 2010 esse post aqui, né? Então, ó, é, práticas que lá em 2010 a gente fazia, habilitar o gzip, agrupar os JavaScripts, né? Olha o bundle aí, né? Compressão, otimização, CSS no topo para carregar, porque o JavaScript é blocante. E o iSlow e o PageSpeed, cara, na época. Nossa senhora. E aí ele fez um update aqui, ó, desse artigo aqui, ó, tá? Então, o que, que tem hoje? Ó, técnicas de otimização, 26 técnicas de otimização, uso de sprites e tal, que um desenvolvedor web precisa fazer, né? Então, muito bacana isso aqui. Isso aqui é um desenvolvedor front-ender, né? Que sabe dos problemas do front-end. Né? Eu não considero o cara que sabe Angular um desenvolvedor front-end. Então, eu nem me vendo assim. Aí o pessoal, pô, mas tu não manja Angular? Eu, pô, saber Angular não é front-end, pô. Beleza. Então, essa timeline que eu fui atrás, cara, eu adoro essa timeline aí, tá? Essa timeline representa bastante. Então, para quem eu comecei a desenvolver aqui, ó, entrei na faculdade aqui. Então, eu não fui daqueles caras que desenvolvia antes da faculdade. Tenho muito amigo que lá nos anos 90 já desenvolvia e fez a faculdade só por fazer, né? Só que naquela época não tinha YouTube, né? E hoje a galera já faz isso. Então, eu comecei a desenvolver aqui, ó, 2002, 2003, tá? Fiz minha aplicaçãozinha em Struts e adorava. ASP, nossa, mantinha uma aplicação lá no Serpro em ASP, tá? Então é isso, o desenvolvimento começa aqui, tá? Em 99, o desenvolvimento web ali, né? 99, Tomcat, Servlet, por aí vai, depois vem ASP, o Zope, nossa, ainda cheguei a mexer com o Zope. JSF em 2004 surgiu aqui, ó. E aí a galera, agora é JSF, é WebWork, é Struts, ou a gente vai continuar desenvolvendo Servlet, depois veio o Spring e tudo isso camada Java. Flex, eu fiz o meu projeto da faculdade, pra vocês terem uma ideia, usando Flex, ó, porque eu me formei aqui, ó, 2008. Aí eu fiz aqui entre Flex 1 e Flex 2, e aí Flex 3, tá? Depois veio Struts, jQuery aqui em 2006, ó, Rails, que deu uma boa revolucionada aqui no Java. Tá? Symfony para PHP, aí depois Rails 2.0, Sim para fazer melhorias em relação ao JSF. Aí aqui eu já estava trabalhando profissionalmente aqui. Eu comecei a trabalhar profissionalmente aqui como estagiário em 2005, mas carteira assinada em 2008. Então JSF2, ainda cheguei a mexer muito com JSF2 e Spring, GWT também, Google Web Toolkit. Aí beleza, veio uma evolução aqui, os aplicativos mobile, aqui HTML5, que foi o grande tchan, e aqui veio o AngularJS open source, tá vendo? Ó, 2011, tá vendo? Por isso que eu digo que ali em 2012, 2013 foi uma grande revolução que a galera, pô, não vamos utilizar essas tranqueiras aqui não, né? Vamos para uma abordagem diferente. Aí surgiu aqui o Bootstrap, ó. Bootstrap 1.0. Eu cheguei a mexer com esse Delta Spike, que era uma ajuda em relação ao Sim 2 e o Sim 3. Mas o mercado já estava indo para outra direção, tá? Aí depois veio aqui a evolução do mercado mobile, ó, React Native, JSF 2.3, mas ninguém usava mais JSF 2.3. E hoje a gente saiu aqui do Angular JS 2011 para 2019 Angular 7. Hoje a gente já está no Angular 12 ou 13, salvo engano. Angular, Vue, React, tá em algum lugar aqui que eu não estou achando. Tá? Então dá para ver a evolução bacana para onde o mercado está indo. Tá? Bom, e também, além disso, só um spoiler aqui, né? Um pouco de DevOps, esse aí é um mercado como um todo de tecnologias gerais, né? Então tem desde tecnologias aí JavaScript, como por exemplo o Jasmine aqui, ó, para testes, né? O Angular aqui, ó. Esse aqui é o quadrante da TOFWorks, é o radar TOFWorks, radar TW, né? Então, o que tá morrendo, o que tá indo e tal, né? Então, tem desde tecnologia JavaScript aqui, Angular e por aí vai. E sistemas operacionais, Linux, pesquisas, frameworks de pesquisas, como por exemplo o BigQuery, metodologias, ó, desenvolvimento, Agile e por aí vai. Né? Bom, entrando agora especificamente no Angular, né? Quais são as características principais, né, do Angular Features, né? Aqui eu coloquei características gerais, né?
Então, assim, mais entendendo como que o framework funciona, mas aqui as features mesmo, né? Qual é a base do framework? Então, a primeira aqui é o Data Binding, tá? Sendo que o Data Binding, ele pode ser one-way ou two-way Data Binding. No React, ele trabalha de tal forma que no React e no Vue também, tá? Mas no React, o que o Vue trabalha com as duas formas também, assim como o Angular. Mas o React ele trabalha de uma forma que você desenvolva a sua aplicação em one-way data binding, ou seja, a partir do HTML, quando o HTML é alterado, reflete no seu component JavaScript, ou a partir do momento que o valor no component é alterado, reflete no HTML. Isso é o one way, ou seja, você tem que escolher de qual lado você vai. No data, e aí qual é a vantagem? Você tem só um local onde você controla essa informação. No two-way data binding, se altera o HTML, altera o component. E se altera o component, altera o HTML, tá? Fastest load, então tem um bootstrap mais rápido. Inclusive, o Angular foi totalmente reformado porque não tem retrocompatibilidade entre o Angular 2 e o 1, tá? É praticamente um outro framework, beleza? É praticamente um outro framework. Então, e foi muito reformado por causa dos outros frameworks que surgiram, né? O React veio o conceito de Virtual DOM, com o conceito de reconciliation para alterar somente o que era de fato necessário na tela. Então o Angular teve que se adaptar um pouco a isso, tá? Então ele usa um MVC pattern simplificado, tá? Tem um model, tem um service, eu tenho um component que seria análogo ali a um controller e eu tenho a parte de visão ali que é o meu template, tá? Cross-platform, inclusive dos frameworks que é utilizado, tá? Para desenvolver mobile baseado em Angular, por exemplo, o Ionic. Tá? Então, o Ionic Framework Cross Mobile. Hoje o Ionic ele já funciona com React, ó, now em React, tá vendo? Mas ele começou como base em Angular e hoje ele já funciona, olha lá. Você pode desenvolver uma aplicação em Angular, em Vue, em React, JavaScript aqui, que ele roda dentro da WebView, tá? Então, para aplicações que você não precisa de tanta performance, é uma ótima pegada porque você já aproveita os conhecimentos que um profissional web teria para desenvolver mobile, né? Ele é simples e expressivo, performance, né? Muitos usuários, beleza? Tem um desenvolvimento flexível e o single page application, tá? Então, no Hello World, eu vou mostrar um pouco do código aí para vocês que eu fiz aqui, né? Mas se vocês quiserem dar uma olhada no Hello World, eu botei um Hello World aqui, é um playground Angular para você dar uma brincada aí, caso você ache necessário, tá? De projetos. Bom, como que é a estrutura básica de um projeto Angular? Então eu tenho a raiz aqui, tá? E eu tenho alguns arquivos que são interessantes. Primeiro aqui, o tsconfig.json, ele que me diz que é um projeto que usa TypeScript, tá? Eu tenho um lint aqui também tá para TypeScript, ou seja, na hora que eu faço a codificação nesse código, ele já faz a codificação de acordo com um determinado padrão, indentação, uso de variáveis, espaçamento, por aí vai. É muito bacana para você manter uma uniformidade entre as pessoas que estão desenvolvendo, tá? Aqui um outro arquivo muito importante do Angular, AngularJSON, aqui onde eu defino as configurações que vão servir para desenvolvimento, homologação, produção, CSS, o que eu vou usar e afins, tá? E aqui é o source do meu projeto, onde estão as minhas pastas e serviços, modelos e módulos, tá? Então, o que tem aqui nesse arquivo AngularJSON, que para mim é um dos arquivos principais aqui, tá? Então, tem toda a sua estrutura do seu projeto, onde que está a pasta raiz, o prefixo para poder chamar ela, todo o build da sua aplicação, que por baixo dos panos ele vai usar o Webpack, os estilos que tu vai usar, o PrimeNG, que eu estou usando aqui, o Quill, o tsconfig.json e outras configurações aqui abaixo que eu vou mostrar também, né? Bom, o Angular ele é uma aplicação modularizada, a gente vai ver, e o principal módulo do Angular é representado por ng módulo. Então você tem que ter uma classe que é o módulo base do Angular. Então a partir desse módulo você define quais vão ser os componentes que vão estar nele. Você pode ter uma aplicação só com um módulo, mas o ideal é que você divida ela por vários módulos, tá?
Você importa quais são os módulos que você quer usar, então eu quero usar o PrimeNG, eu quero usar o Browser Module, eu quero usar o Form Module e eu quero usar outros módulos aqui dentro. Os providers, quais são os serviços que você precisa prover para a tua aplicação e o Bootstrap é qual é o componente base aqui que sua aplicação vai começar a rodar. Tá? Então eu preciso ter pelo menos um módulo aqui, nesse caso ali anotado com @ngModule, beleza? Seria o módulo principal. Arquitetura. Como vocês sabem, eu gosto muito de mostrar a arquitetura dos frameworks, porque esse é um dos temas que é mais cobrado, tá? Então, quais são as características aí que a gente vai ter que levar para a prova? Primeiro, você vai ter que saber o que é um component, o que é um service, como ele é injetável, o que é um módulo, o que é um template e o que é um metadata, tá? Basicamente, a parte de decorators aqui. Então, como que eles se relacionam, né? O two-way data mining, através de property, através de event, né? Então, essa arquitetura que eu acho muito bacana você dar uma lida aqui, mas eu vou explicar aqui também, tá? Então, vamos começar aqui pelos módulos. Então, o módulo, ngModule, aplicações Angular são modulares e o módulo próprio do Angular, tá? Então, toda a aplicação, ó, every Angular application has at least one class with ngModule decorator. Tá vendo que é uma pergunta bem CESP, né? FGV, eu acho que vai vir numa pegada. Aliás, FGV acho não. A FGV tem a tendência de vir numa pegada mais código. Mas CESP vem nessa pegada aí, né? Então, toda aplicação Angular tem que ter pelo menos um ngModule. Aquelas afirmações, como a gente diz, afirmações fortes que a gente tem medo de botar certo, né? Mas nesse caso aí, certo. Tá anotada com ngModule, que é um decorator, tá? It is the root module conventional name as app module. Então, ele não precisa se chamar app module, mas convenção aqui a gente bota como ele app module, tá? Aí, o que ele tem? Quais são os campos que esse cara vai ter? Então, ele tem um declarations, que a gente viu ali, tá? Então, a ideia é você declarar quais são os componentes que são utilizados dentro desse módulo. Você tem o exports, né? Que é a partir do momento que você tem um determinado número de componentes, para esses componentes que foram declarados dentro do seu módulo serem utilizados em outro módulo, você precisa exportá-los. Tá? Imports, se você quiser usar um componente de um outro módulo. Os providers, que aí são os serviços que devem ser exportados, tá? Dentro do seu container. E o Bootstrap, a parte inicial aqui. Tá? Então, a gente viu isso aqui também. Os components, que ao meu ver é a parte principal aqui da arquitetura do Angular, porque é a partir dele, muito análogo a um controller aqui, tá? Que é a partir dele que nós vamos associar um component a uma tela. Não necessariamente um component está associado a uma tela, porque dentro de uma tela eu posso ter vários components, por isso que ela é orientada a componentes, beleza? Qual é o tamanho de um componente? Isso vai variar bastante, às vezes você cria um componente, sei lá, para fazer uma validação de um e-mail, porque você vai precisar desse cara em várias outras telas. Às vezes você precisa de um componente de uma tabela e uma entrada de dados, porque esses caras vão ser utilizados em várias outras. Então, esses componentes aí, a granularidade deles, o nível de detalhamento deles, né? A granularidade, que é a agregação e nível de detalhamento, quanto mais detalhado possível, você vai definir isso de acordo com o seu negócio, tá? Então, o que um component tem? Então, primeiramente, ele é anotado com o decorator @component, tá? E aí você precisa definir algumas coisas, beleza? Primeiro, um component não necessariamente precisa ter a sua tela em arquivos separados. Eu poderia ter tudo num arquivo só. Ao invés de usar um template URL, eu usaria só o template ali. Mas é de bom grado você fazer isso em arquivos separados, porque o template tem a parte HTML, então estaria no arquivo HTML, e a parte component aqui, que seria a lógica relacionada a esse HTML, no arquivo de TypeScript, tá? Então o selector aqui, já começa com selector, é o nome dado, a propriedade que vai ser utilizada lá no seu HTML. Então lá no HTML a gente vai colocar aqui o app root, então vai ter uma tag chamada app root, beleza? Isso aqui já foi pergunta de prova. Template URL, onde vai estar o HTML desse template, e o styles URL, onde vão estar os estilos CSS, beleza? Então, a partir de um app component, né, eu posso implementar esse onInit aqui, que é basicamente um listener, para quando o seu componente for inicializado, ele vai chamar esse método aqui, ngOnInit. Então, o que eu fiz? Eu criei um atributo, title aqui, nesse component. Quando eu crio o atributo nesse escopo, ele pode ser utilizado lá no seu template URL, a partir da interpolação chaves aqui, vou mostrar depois ele,
e eu consigo acessar ele. Dentro da minha classe, para fazer referência a ele, ó, eu preciso usar o this, tá? Então aqui eu estou inicializando ele e posso ter métodos que também vão ser chamados lá a partir do meu HTML, tá? Beleza. Life cycle, cara. Qual é o life cycle de um componente? Ciclo de vida de um componente. Coloquei em inglês aí mesmo, porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V da doc. Tá? Então, como vocês sabem, eu gosto muito de passar isso, tá? No React eu passo isso, life cycle de Android eu passo isso, life cycle de iPhone eu passo isso, porque é um dos assuntos que as bancas gostam, tá? Então, quais são os métodos de callback que são acionadas quando um component é criado? Basicamente isso, tá? Beleza, então vamos lá. O construtor, né? O método default, que é chamado call when the class is instantiated, ou seja, construtor, classe precisa ter, e aí vai ser o método default quando a classe for instanciada, quando o componente for criado, tá? NGOnChanges executes when a new component is created, when one of the bounded properties with a hub input changes. Also, it's the only hook that takes an argument when it's called, which is called as simple changes. Ou seja, o NGOnChanges é um componente que é associado a um determinado input ali. Toda vez que esse input for alterado, ele é chamado, tá? E aí ele pega, ó, um hook, né, um callback, é o único que tem um argumento que é justamente para receber as modificações que foram associadas a aquele input, tá? O NGOnInit, tá? Called once the component initialized, ou seja, esse cara aqui, né? NGDoCheck runs when change detection runs, ou seja, rolou uma determinada mudança, chama o check. NG after content checked, ou seja, this called after every project content has been checked, ou seja, depois que todo componente ali é checado, então ele é chamado. NG after view init, called after components view has been initialized, ou seja, os componentes de visão foram inicializados, chama esse cara, e o check depois que called every time the view and child view has been checked, depois que cada uma dessas views foram checadas, tá? É chato, por exemplo, eu na prática, como desenvolvedor, eu uso o constructor e uso o NGInit, beleza? Mas as bancas gostam de cobrar isso aqui, então, olha, a partir do NGInit, eu vou no NGOnChanges, eu posso aqui NGInit, NGAfterContent e tal. Construction, NGOnChanges, NGOnInit, tá vendo? NGDoCheck, aí tem todos os métodos aqui, e o NGOnDestroy, que eu esqueci até de colocar ali, tá? Tem aqui quantas vezes eles são chamados, ó, called once, ou seja, o NGOnInit só é chamado uma vez, e aqui every subsequent call, então aqui ele chama todas as outras vezes, tá vendo? Pro verdinho. Então, cara, eu acho que isso aqui pode ser cobrado tomando como base outras questões de Angular, aliás, React, porque isso aqui, de fato, no Angular eu nunca vi ser cobrado, mas tomando como base questões de React, tomando como base questões de Android, que o ciclo de vida de uma... Ah, esqueci agora. De uma Intent, não. De uma... A view do Android, esqueci. O ciclo de vida dela é cobrado várias vezes, tá? Então, eu acho que isso aqui pode ser cobrado o seguinte: qual é o método que é acionado quando um novo componente é inicializado, né? Aí ele pode dar lá NGInit, NGOnChanges e colocar os nomes, né? Eu faço questão disso, inclusive, tá? Bom, beleza. Então, tá aí, obviamente, se você já desenvolve em Angular, você vai ter uma facilidade maior em relação a isso, tá? Se você não desenvolve Angular, cara, eu me ateria a pelo menos ver se visualmente eu consigo decorar os nomes, beleza? Mas tem toda a explicação aqui e aqui, tá? O template é a parte HTML, a parte de view, né, dos seus componentes. Então, aqui, se você declara um determinado componente, você consegue acessar ele por aqui, ó, através da interpolation, tá vendo? Ó, o title aqui, tá? Então, essa interpolação aqui, que são as duas chaves, é a forma de você fazer o one-way data binding, ou seja, a partir lá do component, esse dado, quando é alterado, é refletido na sua tela, tá? A sua tela também tem componentes diretivas,
esses ND4 aqui, ó, é uma diretiva angular, mais especificamente uma diretiva estrutural, e aqui ela vai varrer todos esses elementos aqui que foram definidos no array de lengs, ó, esse lengs é um array de strings. Então eu vou varrer todo esse array, vou colocar isso aqui numa variável temporária len, então tem um offzinho aqui no meio, ó, e vou imprimir através do len aqui, que é referente a esta variável aqui, tá? E aqui eu estou fazendo um binding de eventos, ó. Tá vendo que o parênteses indica uma bind de um evento? Ou seja, quando esse cara aqui, alguém clicar nele, eu vou chamar o addLanguage, que está definido lá no meu Angular, tá? O que eu acho que pode cobrar aqui? Ele poderia cobrar, por exemplo, colocar ao invés de um parênteses, um colchetes. E colchetes não serve para fazer um bind de eventos, serve para fazer um bind de propriedades, tá? Por exemplo, colchete class. Eu acho que isso poderia ser cobrado, tá? E aí, entrando um pouquinho mais nas diretivas, primeiro, eu aconselho dar uma olhada aqui, tá? Nesses built-in directives, ó, Angular, built-in directives. Aconselho dar uma olhada aqui por alto, porque, cara, são várias diretivas, né? Vou explicar aqui de forma geral. Então, tem o NG Class, NG Style, NG Model, as estruturais, NG If, NG For, NG Switch. Então, dá uma olhadinha aqui por alto, porque essas diretivas já foram cobradas em prova, inclusive para VUI. Por exemplo, qual é a diretiva? Isso aí eu cobro direto em simulado. Qual é a diretiva utilizada para varrer os elementos de uma lista? V4, V4each, por aí vai, né? No caso do Angular, NG4, né? Então dá uma olhadinha aqui por alto para ver como que ela funciona. Ó, é bem fofinho, não tem muito não tem muito mistério aqui, tá? Ó, NG Switch, NG Switch Case, NG Switch Default. Eu nem uso muito NG Switch, tá? Mas beleza, tem essa diretiva aí. Então, entrando um pouquinho mais, eu acho que essas categorias podem ser cobradas. São as diretivas estruturais, as diretivas de atributos, as diretivas customizadas. Porque você pode fazer as suas diretivas, tá? Então, as diretivas estruturais são aquelas que ajudam a estruturar o teu código. Vem muito das estruturas de linguagem de programação. Então, você tem um if para fazer uma condicional, ou seja, se for definido um app status, então imprime o app title, tá? Você tem um for para fazer a interação sobre os elementos. Você tem diretiva de atributos. Lembra que eu falei, ó? Cara, eu quero colocar uma class nesse elemento se uma determinada condição for atendida. E essa condição está lá no seu component. Então, você usa um ngClass aqui, ó, através de um binding de propriedade com colchete. E aí ele vai verificar um método lá, um atributo, se é especial. Se for especial, ele vai colocar essa tag aqui, essa div, aliás, como uma class special. Senão, não vai ter essa class, tá? E você pode fazer um binding também com o ngModel, beleza? É dessa forma aqui, ou então, Angular, ngModel, opa, cadê aqui? Aqui, ó, dessa forma aqui. Tá, aqui. Através de um formuláriozinho aqui, ó, ngModel input, tá? Então, essa aqui é a mais utilizada, tá? Para atualizar e mostrar e atualizar elementos a partir de um formulário de modelo, tá? Então, ngModel com certeza é a mais cobrada, tá? Com certeza é a mais cobrada. Inclusive, acho que no simulado de vocês eu cobrei o ngModel, né? Angular 12 example. Vou pegar a última aqui. Example. Mas eu vou mostrar isso aqui também no meu Hello World, tá? ngModel. Ó, que fofo aqui, ó. Deixa eu até pegar essa imagem, que ela tá bonitinha. E vou colocar na apresentação aqui também para vocês. Então a mais cobrada aí, né? É a ngModel. Pronto. Beleza.
E você pode fazer também diretivas customizadas. Olha lá, eu crio uma classe, coloco ela com @directive, coloco o seletor dela de app highlight. Então, a partir disso, eu consigo pegar um determinado component aqui que está na minha tela, dou um app highlight nele e vai ser acionado aqui. Eu consigo pegar qual é o elemento, native element, ou seja, uma div, algo assim, e altero o style dela para background color. Ou seja, eu fiz uma diretiva para colocar em highlight, né? Você pode fazer isso aqui também. Então, tem essas três formas de você usar as diretivas, tá? O data binding, né, a ligação desses elementos com a sua tela e o seu component, tá? Então você tem a interpolação, que isso aqui já foi muito cobrado em prova, através das duas chaves, tá? Então aqui é o one-way data binding. Você pode fazer o bind através de uma propriedade, então olha lá, ó, o colchetes, tá? Então essa class vai ser avaliada por um atributo que está lá no meu component, tá? Você pode fazer através do event binding, ou seja, olha aqui, ó, agora o event binding usa parênteses, então ele vai acionar um determinado método no seu component, e o two-way data binding através do ng model. Então, usando um component HTML, se for alterado o valor dele, vai ser refletido no seu component JavaScript, TypeScript, aliás, e se o component TypeScript for alterado, isso vai ser refletido no seu HTML, tá? Então, beleza, são essas formas aqui de fazer data bind, e isso aqui também já foi muito cobrado, principalmente a interpolação. Acho que pode ter algum peguinha de property com bind, tá vendo? Que um usa parênteses, outro usa colchetes, né? Acho que isso pode ser cobrado também. Metadata ou os decorators, tá? São vários decorators, não dá pra gente entrar nas especificidades aqui de cada um deles, tá? E seria um curso mesmo de Angular para desenvolver em Angular, porque eu tenho que explicar. O ng model já dei uma explicada por alto não, até detalhada, né? O component, arroba injectable, vou falar daqui a pouquinho, directive para fazer custom, pipe a gente vai falar, input para você pegar um input específico de um componente e receber ele como propriedade, e o output que você expõe esse aqui como resposta, host binding, host list, content child, content children, para você ter acesso diretamente aos componentes e o conteúdo deles, ó, view child, view children. Esse aqui eu nem vou entrar nos detalhes dele não, porque é mais detalhado, porque é mais alto nível. A ideia aqui é você ter um component, e aí, a partir desse component, como eu tenho acesso aos meus filhos? Né? Então você tem através dos view childs aqui, você tem uma referência para eles. Mas coloquei aqui uma lista de todos os decorators disponíveis, tá? Eu acho que se for para ser cobrado, com certeza esses caras aqui, tá? Cobrar além disso aqui, eu tenho certeza que nenhum examinador, talvez o pipe aqui, talvez input e output, talvez nenhum examinador saberia falar muito a respeito deles. Então, decorators, eles vão colocar meta-informações nas suas classes, né? Quando você cria uma class component, como que ele sabe uma class TypeScript, como que ele sabe que é um service, como que ele sabe que é um component, como que ele sabe que é uma directive, né? Através dos decorators, beleza? Os services, quais são as características dos services? Os services são reutilizáveis, são compartilhados pelos componentes das apps, tá? Então a ideia de um service é ser meio que um DAO da vida, tá? Então a ideia dele principal é você encapsular ali toda a lógica de ir a uma determinada API, né? Consumir dados de uma determinada API. Tá? Então, num crudizão da vida, ele faria requisições de post, get, put, patch, delete, né? E qual é a ideia dele? A ideia dele é que ele pode ser compartilhado e injetado em qualquer classe. Para isso, basta anotar ele com @injectable. Quando você cria um service e coloca ele como @injectable, isso aqui ele fica elegível a ser o quê? A ser injetado numa determinada classe. Então, por exemplo, eu criei essa aqui, ó, @userservices e o @injectable. O @injectable aqui, se eu fizer ele dessa forma, eu tenho que exportar ele no meu módulo. Se eu colocar um provider em root, eu não preciso exportar, tá? E explicando isso, até me veio que isso aqui pode ser, inclusive, tema de prova, tá? Deixa eu até colocar aqui no slide de vocês isso aqui, que na hora que eu expliquei isso aqui, eu falei, dá pra fazer uma questão disso, né? Que é justamente a diferença. What's the purpose of the provided in with the @injectable decorator and generator service em Angular? Então, o provided in root, né? Então, if you use provided in root, ele já vai ser injetado diretamente ali dos seus components, tá? Bom, beleza. Legal.
E o User Services, ele vai usar como principal elemento o HTTP Module, que a gente vai dar uma trabalhada nele, por isso que ele está recebendo aqui injetado o HTTP Module. E o HTTP Module vai fazer chamadas assíncronas que pode devolver um Observable, que é o mais comum, e a partir do Observable eu posso fazer um subscriber nesse cara, ou ele pode devolver uma promise também. Eu posso pegar esse observer aqui, que o get vai retornar, e retornar uma promise, tá? A injeção é feita através dos services aqui, injetada no componente diretamente no construtor, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu despesa service ou caixa service, tá? Então aqui basta declarar no construtor de um determinado component que eu quero injetar o meu service. Pronto. A partir disso, a magia é feita, tá? Até botei alguns exemplos aqui de @input, ó. Aqui eu estou recebendo que esse componente vai receber uma propriedade display e esse componente aqui vai emitir um evento. A gente vai ver isso. Quais são as formas de você... aliás, eu esqueci de falar disso. Não, ainda não vai vir. Ainda vai vir. As formas de você se comunicar do componente pai para o filho e do filho para o pai. Tá? E aqui eu estou injetando um determinado componente, tá? HTTP Module é um dos módulos mais importantes do Angular que permite você fazer chamadas assíncronas para um back-end, tá? Então HTTP Module aqui, importado no App Module, tá vendo? E aí ele vai devolver uns observables. Então, por exemplo, aqui, ó, this.caixaservice.buscar caixa do funcionário. Então, nesse caixa service aqui, ele está me retornando um promise, tá vendo? Então, para isso, eu faço um then ou cat para receber o resultado. Mas eu poderia, aqui, ó, buscar caixa do funcionário, está retornando uma promise, beleza? Eu poderia trabalhar com observable, que é a forma padrão, ó, olha lá. Então, this.products, get products. Então, eu tenho um serviço aqui, product service, e eu tenho aqui um get products que vai me retornar um observable. Então, o get aqui, ele não está fazendo a transformação para o promise, tá vendo? Então, a partir disso, ao invés de eu fazer um then, eu tenho que fazer um subscribe. A partir disso, qualquer modificação que houver nisso aqui, ele vai chamar novamente esse get products aqui, beleza? Como que eu faço para guardar esses dados no Angular, né? Ou você pode deixar numa service, ou então, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, mas só dando um spoiler aqui, você pode usar também um Angular Redux aqui, que ajuda a te manter um state management, gerenciamento de estados da tua aplicação, tá? Então você pode guardar os dados nele, beleza? Pipes. Pipes são componentes no Angular que fazem transformações de elementos, tá? Você tem as suas pipes padrões. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um pipe ali de e-mail, de data, de currency, tá? Angular Pipes. Inclusive, eu acho que isso aqui eu comprei na prova de vocês, tá? Ó, use pipes to transform strings, currency, amounts, dates, and other data for display. Pipes are simple functions to use in template expression to accept an input value and in turn transform the value. Ou seja, ela recebe um valor de entrada e transforma esse valor, tá? Como que eu utilizo uma pipe? Usando o pipe mesmo. Então, aqui eu tenho um birthday, então eu dou um pipe barra date, isso aqui eu mostrei no simulado de vocês, tá? Bom, o que eu costumo fazer são pipes para fazer formatação também, tá? Então aqui eu criei uma pipe no meu projeto para fazer, ó, então eu tenho que implementar essa interface aqui, ó, pipe transform. Isso aqui pode ser pergunta de prova. Qual a interface você precisa implementar para fazer uma pipe customizada? Pipe transform. Implemento um método que ele vai receber valores aqui, e aí eu verifico se esse valor tá do tamanho 11, beleza? Se tiver, eu formato ele bonitinho aqui para um CPF, tá? Então, no meu template, basta usar um barra pipe CPF aqui, né, que fica lindo, formatado, bonitinho. Em banco eu salvo não formatado e no front-end eu formato ele bonitinho, tá? Como que funciona a navegação dos componentes do Angular? Então eu tenho um componente raiz aqui, o AppRoot, tá? E eu vou usar uma tag aqui que é o router outlet, ou seja, esse componente aqui, especificamente o router outlet, vai ser o que vai variar quando eu fizer a navegação de uma single page application. Então, tudo que tiver dentro do meu app component, isso aqui se mantém fixo e o router outlet varia. E aí, como que eu faço para variar, né? Eu coloco no link um router link e mapeio isso aqui para um barra tipo despesa, por exemplo, tá? E a partir disso, eu tenho que criar um módulo, ou posso criar um módulo especificamente para fazer esses roteamentos, tá? Nesse caso aqui eu
me permitir fazer isso. Então, criei um módulo de roteamento aqui, ó, caixa router módulo, anoto ele como módulo e digo que ele é um módulo, ó, de rotas, beleza? E aqui eu mapeio as rotas. Então eu colocaria aqui o path, caixa do dia, ou então path, tipo de despesa. Digo qual é o component responsável por mapear essa rota. Então esse nome aqui, ó, tem que ser igual a esse nome aqui, beleza? Nesse caso aqui não tá porque são prints diferentes, mas beleza. Aqui eu mapeio qual componente vai ser responsável por tratar isso. O componente vai ter o seu template associado. E eu posso fazer algumas validações aqui. Por exemplo, aqui na Activate, eu posso utilizar um interceptor aqui para verificar se o cliente pode acessar aquela rota. Então, por exemplo, para acessar aquela rota, ele precisa de um papel, por exemplo, de recepção. Então, eu chamo esse AutoGuard aqui, busco quais são os papéis do cliente, eu posso buscar eles usando uma API, ou então eu posso ter isso cacheado num Redux da vida. E aí, ou até mesmo no browser do cara. E aí verifico se ele tem o browser, se ele tem aquele papel associado para acessar aquela rota. Se ele tiver, deixa passar, senão eu bloqueio, tá? Então são essas tags aqui, router outlet, para eu criar o buraco na página e permitir que isso seja alterado, e o router link aqui para mapear o link, e eu preciso criar um router módulo aqui para mapear as rotas associadas aos components e se podem ser acionadas ou não. Beleza. Então, componente de navegação, e aí entra o Redux, né? O Redux vem muito ali do React. Lá no React, a gente tem o React Redux versus os Redux, e tem o React aqui, ó, muito inspirado no React. No React a gente tem o Redux e a gente tem o Flux, tá? O Flux é justamente para manter essa arquitetura de one-way data binding, tá? Do React, beleza? É um pattern para você implementar isso, a Action, Dispatcher, Store e o View. E o Store aqui, quem faz isso no React é o React Redux. E é o que a galera fez, criou o Angular Redux, que é esse cara aqui, né? Então, com certeza já ouviu falar do React Redux e tal, papapá, é justamente para fazer o state management, tá? O gerenciamento de estado da tua aplicação. Então, você coloca esses objetos ali e os componentes fazem subscriber desse Redux, desse objeto que está no Redux, e no momento que ele, no store aqui, né? No momento que ele for alterado, ele no momento que esse store for alterado, ele é refletido em todos os components, tá? Então aqui você tem um componente, a determinada ação, pega os elementos e pega a ação, geralmente é consultada num service que vai numa API, pega isso aqui, reduz, coloca no store, e a partir disso, né, a partir do momento que você assina esse valor que está lá no store, ele é refletido em todos os components, tá? Muito puxado do Angular, do React Redux, tá? Bom, beleza. E aí, vamos para a parte prática aqui, não ainda de exercícios, mas eu vou mostrar aqui um pouco do código para vocês, tá?